Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a parábola do semeador. Capítulo 13, versículo 1 até o versículo 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Versículo 11. Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Versículo 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Parábola do joio, versículo 24 até o versículo 43. Versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante
ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Versículo 28. E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Quer, pois, que vamos arrancá-lo? Versículo 29. Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando neles, semeou no seu campo. Versículo 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Versículo 33. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Versículo 37. E ele respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Versículo 44 até o 58. Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Versículo 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Versículo 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a.
Versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Versículo 49. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. Versículo 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 51. E disse-lhes Jesus: Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Versículo 52. E ele lhes disse: Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Versículo 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizendo: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Versículo 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece